Boa tarde, Angola. Boa tarde, guerreiros do Cimteno. Boa tarde, professores de Angola. 29 de outubro de 2022, 29 de outubro de 2023. Um ano se passou desde que assumimos a presidência do Sindicato Nacional de Professores e Trabalhadores do Ensino não Universitário. Uma travessia no deserto foi feita, sem recursos nenhuns, sindicato partido, por conta de um grupo de infiltrados, lacaios da entidade patronal, com vista a travar o desenvolvimento da atividade sindical junto da entidade patronal, tudo por conta do nosso caderno reivindicativo que visava melhorar a condição de vida da classe docente e não só. E isto não caiu bem aos olhos da entidade empregadora. Pegaram um grupo de supostos sindicalistas que se infiltraram no nosso seio e que ardilosamente engendraram manobras para matar a atividade sindical, venderam-se à custa do sacrifício de muitos angolanos de bem, que dão o melhor do seu saber para o desenvolvimento de um sistema de educação sustentável e com qualidade para as famílias vindouras no nosso país. De lá para cá, não fizemos mais nada, senão que um exercício terrível, difícil, intensivo de diplomacia junto das instituições de direito, mas que muito desenharam o seu plano macabro para frenar o desenvolvimento do exercício da atividade sindical democraticamente estabelecido no nosso país por via da Lei 21-D de 92, 28 de agosto, Lei Sindical, e da Constituição da República, no seu artigo 50, que visa o estabelecimento da atividade sindical no nosso país. Tudo foi feito para que pudéssemos colocar o comboio nos seus devidos carris, mas temos encontrado obstáculos mil e só estamos aqui porque somos resilientes, somos fortes, não nos vergamos por quem quer que seja, venha de onde vier, porque temos consciência que os políticos, os dirigentes sindicais são servidores e não são patrões, não são nossos donos. E eles devem-nos respostas e devem ser fiscalizados por nós, porque estão ao serviço da humanidade, ao serviço da sociedade e ao serviço dos professores e dos estudantes desse país. Por isso, não podemos temer, não tememos, não faz parte do nosso dicionário a palavra medo, mas sim respeito. Como parceiros sociais, exigimos que conversemos, que sentemos à mesma mesa, porque somos parte integrante do sistema de educação e ensino nesse país. Logo, não vamos pedir batatinhas ao Ministério, não vamos rogar que nos atendem, porque é de direito e é de lei. Portanto, se eles negam conversar conosco, escondem alguma coisa, escondem algum déficit. Então, só nos resta exigir que se demitam e que larguem para quem tem competência para fazer um trabalho público que é dos mais dignos e meritórios de todas as outras profissões. Ser professor é profissão mãe de todas as outras profissões. E nós não vamos aceitar, não vamos admitir que quem quer que seja nos imponha a sua vontade de desmerecer o ensino público a favor do ensino privado. Empresários escondidos dentro do sistema de ensino público tudo fazem para frenar o desenvolvimento de uma educação de qualidade. Se eles perguntarmos qual é a sua missão ou visão para uma educação democratizada no nosso país, zero. Não vemos políticas traçadas para a melhoria do desenvolvimento da educação nesse país. Ano após ano, vimos o sistema de ensino público a degradar-se cada vez mais. A população alfa cada vez mais fora do sistema de ensino em Angola. São pretendidos, anos após anos,
milhares de crianças ficam fora do sistema de ensino. A qualidade do ensino vai se degradando dia após dia. As estatísticas falam por si. O próprio Ministério escuda-se a dar informações aos parceiros sociais às quantas vamos em termos de melhoria da qualidade do ensino neste país. As escolas construídas, muitas delas temos dados, porque nós não falamos de boca para fora, temos dados, temos imagens, temos vídeos, em que os empreiteiros abandonaram as obras numa execução acima de 80%, porque não há cabimentação. Para onde vão os recursos deste país? Que prioridades são estabelecidas para o desenvolvimento deste país? Qual é o lugar que o sistema de educação e ensino ocupa nas políticas do Estado? Estas e outras perguntas, quem devia nos responder escuda-se, fecha-se em copas para não nos dar respostas. Temos documentos N pedindo audiência, pedindo conversa. Nosso caderno reivindicativo está há 2 anos que não tem resposta, porque preferem gastar o dinheiro de forma escura e não gastar o dinheiro com transparência. O chefe do executivo estabeleceu combate à corrupção, mas na prática, no setor da educação, ela anda aí, está endêmica. A prática da corrupção no MED está aí, está endêmica. Preferem gastar dinheiro patrocinando grupos que vão se opor ao sindicato, dando casas para fazer sede, dinheiros para combater o verdadeiro sindicato, ao invés de investir nas políticas educativas, na formação de professores, no alargamento da rede de ensino, de educação escolar, na merenda escolar. Isto eles não fazem. Preferem potenciar grupos para travar o desenvolvimento daqueles que se predispuseram a discutir a política da educação neste país, que advogam a qualidade e melhoria de vida dos professores, dos docentes deste país, dos guerreiros, dos sacrificados, dos humilhados deste país, que são os professores e trabalhadores do ensino não universitário. Então, se queremos governar, temos que ser mais sérios. Ou vão cuidar das vossas empresas, dos vossos colégios, mas deixem a educação para quem está comprometido com a educação deste país. Tenho dito, muito obrigado e bem-aja.